Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Marlon e você está no canal oficial do CI em Blumenau. Você ouvirá agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Se puder, venha nos visitar em um dos nossos cultos. Deus te abençoe. Mateus 8, verso 1. Quem achou diz amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou e de joelhos disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Em outras traduções vai dizer: se quiseres, podes tornar-me limpo. Quem tem essa tradução aí? Tornar limpo. Lá atrás, tia Júlia tem, lá atrás também. Mais alguém? O Amir está coçando o olho, achei que era. Não é. Mas tem, viu? Essa tradução que diz tornar limpo. E aí, no verso 3 diz: E Jesus, estendendo a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente, ele foi purificado da sua lepra. E em seguida, Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Oremos. Pai, bendizemos o Teu nome, Senhor, e Te agradecemos por mais uma vez estarmos diante de Ti e da Tua palavra. Senhor, que agora o Senhor seja o ministro do Evangelho nessa casa, que agora o Senhor seja o bom pastor que conduz as ovelhas para fora do aprisco, que agora o Senhor seja a âncora das nossas almas e o Senhor seja o bispo das nossas almas. Espírito de Deus, ministra agora em cada coração para que quando saiamos daqui, saiamos completamente libertos debaixo da Tua palavra e do tema que Tu queres ministrar a cada coração. Vai abrindo agora, Senhor, a nossa mente, vai nos levando agora, Senhor, a um lugar confortável, para que nós possamos relaxar diante de Ti e deixar com que a Tua palavra seja o que ela é, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que ela seja espada, Senhor, nessa noite, que penetre em um lugar aonde o homem não consegue alcançar. Que ela seja agora, Senhor, um divisor da alma e do espírito. Que aquilo que é humano, natural e terreno, que isso caia, desapareça. E que aquilo que é celestial, sublime, divino, que isso se levante no nosso meio. E que a partir de agora, Senhor, Tu sejas o comandante de tudo o que vai acontecer nesse lugar. Muito obrigado, Jesus. Usa-me agora como um canal simples, um expositor claro da Tua palavra e não um complicador. Muito obrigado, Jesus, por tudo que Tu tens feito e por tudo que Tu farás. A Ti nós damos juntos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, quando nós olhamos para o ser humano de maneira geral, de maneira ampla, nós vamos percebendo que nós, seres humanos, nós possuímos, todos nós, características que nos conectam, características que nos ligam, que nos plugam. E independente do credo religioso, independente da classe social, independente da questão geográfica, o lugar onde estamos, naquele tempo da história, existem características que perpassam qualquer uma dessas circunstâncias e nos unem. E uma dessas marcas, uma dessas características que nos une como seres humanos, é que o ser humano, ele foi criado por Deus para ser um ser sociável, para ser um ser que viva em comunhão, que viva em sociedade, que viva em partilha, em compartilhamento. Essa é uma das marcas da humanidade. Nós fomos projetados por Deus para uma vida social, para uma vida de comunhão, para uma vida de relacionamento. O primeiro não é bom da Bíblia, da história da humanidade,
surgiu exatamente para comprovar esse tema. Foi Deus olhando para Adão e ele estava na presença de Deus, estava em um lugar onde tinha todo tipo de provisão, tinha tudo à sua disposição, mas Deus olhando para o seu comportamento, Deus diagnosticou e aí então liberou a palavra dizendo: não é bom que o homem viva só. Perceba que Deus disse que não era bom que o homem vivesse só, mas Deus não disse que era impossível para o homem viver só, porque nós bem sabemos que algumas pessoas, algumas tribos, alguns clãs pelo mundo têm essa metodologia de vida que é uma vida de clausura, que é uma vida uma vida monástica, uma vida meio que isolada. Mas isso não é o que Deus tem para nós, isso não é o que Deus tem para a nossa geração, não é o que Deus tem para a humanidade. O que Deus tem para a humanidade é uma vida em comunhão, é uma vida compartilhada. Dito isso, nós vamos ter ao longo da vida relacionamentos que nós podemos colocar eles em dois grandes grupos. O ser humano vai se relacionando e 1 Timóteo, capítulo 4, verso 4, vai dizer o seguinte, que tudo que Deus fez é bom, e nada do que Deus fez deve ser rejeitado, se puder ser aceito com ações de graças. Então, o relacionamento humano, as pessoas, tudo isso foi Deus quem criou, e nós não devemos rejeitar esse relacionamento, nós não devemos nos isolar, nós não devemos procurar a clausura, porque não é bom que o homem viva só. Então os relacionamentos entre pessoas, eles vão acontecendo e Deus foi quem programou que isso aconteça. Deus colocou em nós um chip, Deus colocou em nós uma programação, e essa programação foi arquivada lá no Éden, quando Ele disse que o homem e a mulher deveriam crescer, deveriam ser férteis, e eles deveriam se multiplicar, eles deveriam dar frutos, ou seja, o relacionamento entre o homem e a mulher deveriam aumentar a rede de relacionamentos, as pessoas iriam se multiplicarem sobre a terra, e o número de relacionamentos que o homem teria também iria se expandir. Isso é o que Deus tem para cada um de nós, uma vida de expansão também nos relacionamentos, uma vida onde nós não nos fechamos no nosso clã, na igreja, por exemplo, nos relacionamos entre nós, mas devemos ir além das paredes, deixar o nosso relacionamento espiritual aberto, para que novas pessoas possam chegar. Por isso nós celebramos cada visitante que aqui entra, porque é um cumprimento da palavra de Deus, crescer, ser férteis, e se nós estamos sendo férteis, nós vamos nos multiplicar, e o relacionamento que temos vai se expandindo. Na vida profissional também é assim, nós devemos ter uma expansão, a nossa rede de relacionamentos deve se expandir, para todo lado isso deve acontecer, e essa é a vontade de Deus. Agora nós vamos colocar o relacionamento humano em dois grandes grupos, que é como os relacionamentos vão se estabelecendo. A relação humana, ela se estabelece primeiro através das zonas de atividades. É o que os sociólogos dizem, que nós vamos gerando relacionamentos através dos hábitos. As pessoas que têm o hábito de pescar, geralmente têm amigos que pescam, você já percebeu? As pessoas que têm o hábito de vir à igreja, geralmente têm amigos da igreja. Então, a ciência explica e vai dizer que nós vamos criando relacionamentos primeiro através das zonas de atividade. Então você tem relacionamentos profissionais, as pessoas lá do teu trabalho, do teu emprego. Nós temos relacionamentos eclesiásticos, que são aqueles na igreja. Nós temos relacionamentos que são familiares, as pessoas que fazem parte do nosso núcleo de convivência familiar, que temos uma relação de sangue.
Enfim, para onde você olhar e tiver uma área onde você transita, ali possivelmente você vai conseguir agregar alguns relacionamentos para a sua vida. E isso são os relacionamentos que nós desenvolvemos através das zonas de atividade. Existe um outro grupo de relacionamentos que nós vamos desenvolvendo, e é sobre esses que eu quero me ater nessa noite, que são os relacionamentos que se estabelecem por níveis de intimidade. São aqueles relacionamentos que nós podemos ir colocando em uma pirâmide, e nós vamos percebendo que esses relacionamentos eles vão se estreitando, se tornando mais fortes à medida que a intimidade vai crescendo. Então nós temos relacionamento com pessoas que são aí famosas, gente que essa relação é unilateral, gente que a gente conhece, mas não faz nem ideia que a gente existe, mas tem uma relação, né? Você olha, você vê uma relação visual. Existem um nível um pouquinho mais forte, que são os colegas, aquelas pessoas que a gente não vê esporadicamente, vê de maneira rotineira, mas não são aqueles que frequentam a nossa casa, não são pessoas onde a gente tem um vínculo muito grande, são os conhecidos, sabe? Quando você é perguntado por alguém, olha, tu conhece o fulano? E você diz, conheço, mas conhece de vista, nunca trocou uma ideia, nunca sentou para conversar, mas é um nível também de intimidade, você conhece aquela pessoa, é um nível baixo, um nível raso, mas é um certo grau de intimidade. Aí nós vamos avançando para um nível mais próximo, que são os amigos. Aqueles que a Bíblia diz que existem amigos que se tornam mais chegados do que irmãos. A palavra de Deus diz que mais vale um vizinho perto do que um irmão longe. Que nós devemos cultivar a amizade e que no dia da angústia essa amizade vai fazer nascer um irmão. Então existem amizades que nós vamos tendo ao longo da vida, que vão se fortalecendo, que vão criando vínculos profundos, que vão se tornando em alianças que a gente vai levando ao longo da vida. Então é um nível de relacionamento e de intimidade um pouco mais profundo. E aí no topo dessa pirâmide nós podemos colocar a nossa relação com a família, a nossa relação com aqueles que, não apenas levando em critério aqui, em avaliação, a família de sangue, mas aquelas pessoas que fazem realmente parte do nosso núcleo existencial. E aí nós colocamos marido, esposa, filhos, agregados, né? Tem gente que mora junto e é mais chegado que um da família, aqueles parentes que são parentes de longe, né? Mas aí às vezes nem tem uma ligação, mas por estar tão perto se transformam em gente da casa. Eu, pela graça de Deus, tenho esses relacionamentos assim, pessoas que me tratam como da família. Eu, com o bispo Fernando, sou assim. Não sei se o pai dele antes de morrer disse, olha, cuida dele porque ele tem problema. Mas eu sei que eu sou um da casa, me sinto bem, né? Sou bem tratado. E possivelmente você também tem gente que não tem um vínculo sanguíneo com você, mas é gente próxima, gente do bem, gente que você diz, olha, é íntimo demais. E eu estou falando sobre o grau de intimidade nessa crescente, nessa linha de relevância, porque à medida em que o relacionamento vai crescendo, à medida que a intimidade vai crescendo, também vai crescendo, vai aumentando, vai se tornando mais relevante, mais volumoso, o canal pelo qual essa relação se estabelece, que é o que nós podemos chamar de contato. Uma relação só se mantém através do contato. Então, quanto mais distante é a intimidade que você tem com alguém, mais superficial é esse contato. Por exemplo, com alguém que você gosta muito de ler os livros, um autor, você tem uma relação com essa pessoa, mas a relação qual é? Através da sua obra.
você não conhece realmente, não tem uma intimidade profunda, mas o relacionamento que você tem com ela por conta de uma baixa intimidade é também superficial. À medida que nós vamos avançando na intimidade, esse vínculo, essa relação, esse contato também vai aumentando. Com alguém que é um conhecido, alguém que é um colega, por exemplo, de trabalho, a nossa relação com ela, nosso nível de contato já é diferente, já é visual, já é auditivo, você consegue ver, consegue falar. Já é alguém que está presencialmente no lugar, no ambiente onde você está, o vínculo, a relação, o contato já é maior. E por fim, quando nós estamos realmente em um relacionamento intenso, em um relacionamento de muita intimidade, nós então abrimos a porta para o máximo de intimidade que se pode ter com alguém, que é quando a relação se estabelece pelo contato físico. É quando a pessoa é tão íntima sua que ela pode te tocar. É quando a pessoa é tão íntima sua que ela pode te abraçar, ela pode entrar em contato com você. E esse ambiente de contato, esse ambiente de estar perto, esse ambiente de se abrir para o contato físico, denota que o grau de intimidade dessa pessoa conosco é muito alto, muito elevado. E também deve denotar para nós, quando temos esse acesso de ter contato físico com alguém, também deve nos remeter a uma responsabilidade, de saber que essa pessoa que permite que eu lhe abrace, lhe acaricie, lhe cumprimente, que essa pessoa está dando a mim um acesso muito íntimo, um acesso que não é para qualquer um, o que significa que essa relação está na prateleira de cima dos relacionamentos que aquela pessoa tem. Quando essa relação chega no nível do contato, algumas pessoas começam a ter dificuldades. Algumas pessoas hoje têm uma dificuldade enorme em abraçar, por exemplo. Tem gente que você abraça e faz assim, já viu? Você vai para abraçar e se puder, ela acha um buraco para se esconder de você. Tem gente que no tranco vai perdendo isso, né? Vive com gente pegajosa, igual o povo da igreja, aí não tem o que fazer. É gente que no começo era todo duro, e agora não, já está manteiga derretida, você abraça, a pessoa já até vem para abraçar, você até acha meio estranho, dizendo, quem te viu, quem te vê, né? E esses relacionamentos, essa relação com o contato, para algumas pessoas é muito difícil. São pessoas que carregam mais do que uma dificuldade, em alguns momentos elas carregam até um certo bloqueio. Aquela situação de contato físico é desconfortável, e às vezes não precisa ser um contato muito íntimo, é um aperto de mão, é um abraçar para bater foto. Tem gente que corre, já viu? Tá todo mundo abraçado, ele está lá no cantinho assim. E o que é isso? É uma dificuldade em um nível de relacionamento íntimo. É um bloqueio, uma trava, às vezes uma falta de hábito de contato físico. Só que o contato físico, ele foi também programado por Deus para gerar entre nós aliança, para gerar entre nós não apenas o conhecimento de saber que existe, mas sobretudo para gerar entre nós uma dimensão de relação que nós podemos chamar até de aliança. É assim que um casal estabelece a sua aliança matrimonial, quando vão se tornando tão íntimos que já não são mais dois, mas uma só carne, diz a palavra. E isso acontece quando uma aliança de alma é feita no ato da relação íntima daquele casal. Então, gente, relacionamentos com pessoas
à medida que a relação vai se aprofundando, deve sim chegar a esse nível de ter o contato. E por que algumas pessoas são inibidas a ter o contato físico com alguém? Porque algumas pessoas, quando entram nessa situação de ter que compartilhar o toque, se sentem tolhidas, se sentem cerceadas e não reagem bem. A lista para explicar isso é vasta, e nós não temos condição de exaurir as justificativas que podem levar alguém a ter esse comportamento. Mas algumas coisas são plausíveis, algumas coisas são reveladas. Algumas pessoas não reagem bem ao toque porque foram pessoas que a sua cultura de criação não tinha esse hábito. Não é um trauma, não é um medo, é simplesmente falta de hábito. Pais que não beijavam, que não abraçavam, que não tinham o contato físico com os seus filhos e que eram amados, as crianças recebiam tudo o que precisavam. Foram pessoas que viveram num ambiente sadio, saudável, mas o contato físico não ocorria. E por conta de não receber esse contato, esse nível de relacionamento mais íntimo às vezes fica prejudicado. É gente que se torna pai e não consegue abraçar o filho. É gente que se torna mãe e porque não recebeu também não consegue afagar, não consegue trazer para perto, não consegue entrar nesse lugar de intimidade onde o contato é especial. Outras pessoas têm uma dificuldade não apenas porque a cultura de criação lhe foi imposta dessa maneira, mas algumas pessoas têm dificuldade do toque, da intimidade, porque o toque humano que lhe foi dado foi um toque abusivo, foi um toque agressivo, foi um toque que ao invés de proteger e afagar, acabou afastando e gerando marcas, gerando traumas. E algumas pessoas, quando passam por isso, por esta situação, acabam carregando esse melindre, esse medo, essa dificuldade para se abrirem. E o problema não está quando essa relação fica apenas no âmbito horizontal, porque isso é realmente algo difícil de conviver com alguém que não se abre. A grande dificuldade disso está quando nós transferimos essa rejeição ao toque para Deus. A grande cilada que impede o avanço de muitas pessoas é quando essa relação com o toque, com a intimidade para com Deus, está também bloqueado por conta de uma vivência ruim em um toque, em um contato que tiveram com os homens. E muita gente hoje sofre por não conseguir avançar nos seus relacionamentos, por não conseguir mais se abrir, porque uma vez que foram tocados e se abriram, e talvez nem se abriram, mas foram tocados quando não tinham condições ainda de se defenderem, foram agredidos ainda quando não tinham condições de dizer eu não quero, condições de colocar um limite. E essa agressão entrou em um lugar tão profundo que quando chega em um nível de intimidade para se abrir com Deus, até o toque de Deus assusta. Até a abertura de um toque do Senhor é deixada de lado. E é sobre isso que o Senhor nos chamou essa noite para estudarmos. Nós vamos hoje entrar em uma faceta de Jesus. E a mensagem de hoje tem como tema: ninguém toca como Jesus toca. Porque os homens podem ter agredido, os homens podem ter falhado, os homens podem ter abusado. Mas Jesus, quando toca, gente, Ele toca de maneira diferente, porque o toque de Jesus é sublime.
O toque de Jesus não é agressivo, o toque de Jesus não é separatista, o toque de Jesus é um toque que aproxima e mais, o toque de Jesus é um toque que cura, diz a palavra. Então quem sabe você vivenciou algo assim que te bloqueou em uma área, ou talvez não é você, mas você conhece alguém. Então essa mensagem é para todos nós, que de repente carregamos uma área onde estamos bloqueados para o toque de Jesus, por conta da cultura, por conta da vivência, ou talvez você conheça alguém, um familiar, um parente, que está hoje bloqueado por algo que aconteceu no seu passado, e hoje nós vamos estudar como Jesus toca, e ao entender o toque de Deus, nós vamos nos abrir para voltar a ser homens e mulheres curados em todas as áreas, para termos relacionamentos abertos e saudáveis para a glória de Deus. O texto que nós lemos vai contar o dia em que Jesus vai tocar em um homem, e vai contar também o que acontece durante o toque e depois desse toque. Esse homem que vai ser tocado por Jesus, ele tem uma história peculiar. A história desse homem é que ele carregava uma doença, ele era um leproso. E quando ele se aproxima de Jesus, o texto diz que Jesus vem descendo a montanha, e uma multidão de seguidores vem com o Senhor Jesus. E quando esse homem vê Jesus, ele se aproxima, ele faz um movimento para correr para perto de Jesus, e ali então ele se prostra. E ao se prostrar, ele vai então começar uma relação com Jesus. E a relação, você vai vendo que deste leproso com Jesus, ela é gradativa, ela é paulatina, mas ela vai aumentando o seu nível de intimidade. O primeiro nível de relacionamento desse leproso com Jesus foi o nível visual. Ele viu Jesus de longe, e o primeiro contato se estabelece ali, o contato visual. E ao ver Jesus, ele decide passar por cima das suas mazelas e avançar no relacionamento. Aqui está um segredo espiritual para nós avançarmos em áreas em que nós estamos bloqueados. Uma vez percebendo o bloqueio, uma vez percebendo a trava, uma vez diagnosticando que ali tem uma dificuldade, decidir passar por cima dessa dificuldade, por cima desse trauma, por cima dessa mazela, para se aproximar de Jesus. Às vezes nós tentamos vencer o trauma para se aproximar das pessoas. Tentamos vencer o trauma para voltar a namorar, tentamos vencer o trauma para voltar a ter uma família, tentamos vencer o trauma para chegar perto dos homens, mas os homens não têm poder para curar os traumas. Quem tem poder para separar alma do espírito é só a palavra, e a palavra é Jesus. Então esse homem decide: olha, eu estou nessa condição, carregando uma lepra, mas eu vou passar por cima dessa condição para aumentar o meu nível de intimidade com quem? Com Jesus. Eu estou vendo, é o primeiro nível, mas eu não quero apenas ver, eu quero chegar mais perto. E nós estamos aqui nessa noite, nessa condição, ouvindo a sua palavra, e eu creio que todos nós estamos nos aproximando mais do Senhor a cada dia, e a nossa relação com Ele vai se tornando mais íntima a cada dia. A palavra de Deus diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até se tornar dia perfeito. Então use, meu irmão, a sua dificuldade. Diagnosticou, sabe que tem um problema, não corra para as pessoas para tentar curar o relacionamento em outro relacionamento. E aqui está um grande perigo. É gente que foi machucada em um namoro, que foi machucada em uma relação íntima, uma traição, algo grave aconteceu, você se abriu e aquele toque te frustrou. E aí, para tentar curar, se enfia de cabeça em outro relacionamento. Ainda carrega aquela ferida aberta, e aí aquele trauma ainda está ali, aí para tentar superar se enfia em outro relacionamento, e aí como vai machucado, está propenso também a machucar. O segredo não está em se aproximar das pessoas para ser curado das zonas que nos limitam, o segredo está em se aproximar de Jesus, porque aumentando a intimidade com Jesus, nós seremos curados para a glória de Deus. Então esse homem, ele faz isso, ele se aproxima do Senhor.
O contato visual para ele não basta. Ouvir falar de Jesus não bastou. Dentro dele tinha uma sede por aproximação. E ele chega tão perto ao ponto de se ajoelhar perto de Jesus. Uma outra marca poderosa de gente que vai ter a sua vida transformada em áreas que outrora eram de limitação, de barreiras, de travas. São pessoas que, ao chegarem perto do Senhor, entendem o seu lugar. Certa vez, Jesus estava indo para Betânia, e ele estava indo para ressuscitar Lázaro. E o texto diz que Marta, quando ouviu falar que Jesus estava se aproximando, ela se levanta, e Lázaro já tinha morrido. Ela se levanta e vai até Jesus, e quando ela chega em Jesus, ela diz o seguinte: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela recebe Jesus questionando o Senhor. Ela recebe Jesus falando uma verdade, se Jesus estivesse ali, Lázaro não morreria, mas a forma como ela faz é cobrando o Senhor. E aí então Jesus disse: Marta, eu não te disse que se tu creres, tu verás a glória de Deus? E ela diz: Senhor, eu creio que Lázaro vai ressuscitar no último dia. E aí Jesus diz: vai chamar a tua irmã, e ela vai chamar Maria, e Maria vem. Jesus não se move, ele está no mesmo lugar geográfico. Jesus não vai mais para perto e nem mais para longe, ele está no mesmo lugar onde Marta o encontrou. E agora Maria vai falar a mesma coisa que a irmã falou. Ela vai dizer ao Senhor Jesus o seguinte: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Só que a maneira como Maria fala é diferente da maneira como Marta fala. Marta fala aqui, nesse nível, dizendo: aonde tu estavas? E o texto vai dizer que Maria, quando chega, antes de falar com o Senhor, ela se prostra. Ela entende o seu lugar, ela entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Ela entende que até um trauma de infância pode se transformar em uma área de dupla honra no futuro. Ela entende que uma porta fechada lá atrás pode se transformar numa porta de autoridade lá na frente. Ela entende que tudo está no propósito de Deus. Então ela se ajoelha como quem diz: tu continua no controle sendo Deus, ainda que eu não entenda. E quando ela está naquele lugar, o que Jesus faz? O texto diz que Jesus chora. Porque Jesus, quando vê a nossa mazela, ele não fica imune. Jesus não é alguém que você apenas conta para se aliviar. Quando você conta, ele se envolve com o teu trauma. Quando você se abre, ele se envolve, ele se acolhe, ele se levanta e se envolve com o teu problema. E se envolve para quê? Para mudar aquela história. O texto diz que Jesus chorou e foi com ela. E antes de ir, ele diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Eu sou a ressurreição e a vida. Se existem áreas mortas, meu irmão, creia, essa é a noite em que o Senhor está liberando ressurreição e vida. Áreas de relacionamento, talvez você e o seu pai, uma área que tem um bloqueio ali, uma área onde a intimidade do toque não consegue chegar. Essa é a noite que essa muralha vai cair. O teu pai pode não ter tido o carinho que ele deveria ter, mas você está recebendo de Deus a cura para dar o carinho que ele merece e que ele precisa. Pais que estão dizendo: eu não consigo ser um bom filho, porque eu não tive isso, eu não tive o contato, eu não tive o abraço. E essa é a noite do Senhor liberar vida sobre você, e nessa área de trauma, você se tornar um pai e uma mãe excelente para a glória de Deus. Jesus vai àquele lugar, e esse leproso agora reconhece como Maria qual era o lugar dele. O texto diz que ele se prostra, vence as dificuldades e chega perto, e ele se prostra. E quando ele se prostra, ele vai aumentar ainda mais o nível de relacionamento. Primeiro era visual, agora é presencial, e mais do que isso, agora ele vai falar com Jesus. Ele vai usando a sua mazela para chegar cada vez mais perto, cada vez mais perto, cada vez mais perto, até ser curado. E é isso que nós, igreja, temos. Nós temos um livre acesso ao coração do Pai. Continue buscando, continue chegando perto. Nós não sabemos quando Jesus vai fazer, nós não sabemos quando a cura plena virá, nós não sabemos, mas nós sabemos que Ele tem poder, e Ele é aquele que pode nos surpreender hoje, pode nos surpreender agora. Continue buscando para a glória de Deus.
Então esse homem vai se aproximando, e agora o contato não é mais visual, o contato não é apenas presencial, agora o contato é na fala, e ele fala com Jesus. E o que esse homem diz? Ele vai dizer: Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. Em uma outra tradução vai dizer: Senhor, se tu quiseres, podes tornar-me limpo. O interessante é que esse homem carrega a lepra, uma doença. Mas quando ele vai falar com Jesus, olha o que ele deixa escapar na sua fala. Ele não diz: Senhor, me cura. Ele não fica restringido à doença do corpo. O que ele vai pedir para Jesus é: Senhor, me limpa. Porque aos seus olhos, a vida que ele levava, as maiores dores não eram a da lepra e do seu corpo sendo denegrido a cada instante, não. As maiores dores eram as dores que ele sentia por se sentir sujo. Sabe como a lepra é transmitida? Nessa época, a lepra era transmitida na mente do povo, na cultura era assim, através do toque. Era alguém que era tocado por alguém impuro, contaminado, ou tocava em algo contaminado, e pelo toque, aquela pessoa adquiria uma doença, e essa doença sujava a pessoa. Esse leproso representa pessoas que tocaram em alguém, ou foram tocadas por alguém, e esse toque contaminou. Foi uma palavra dita lá na infância, e essa palavra te contaminou na mente. Não vai dar nada, vai ser igual o pai, vai ser igual a mãe, não presta para nada. E esse contato contaminou a tua mente. E de lá para cá você vem lutando com isso. Hoje talvez você seja uma pessoa bem sucedida, mas tudo que você faz não é para mostrar para Deus que você é para mostrar para aquela palavra, para aquele trauma, para aquele dia que você não é o que diziam que você iria ser. E essa luta nunca passa. É gente que teve o contato com alguém e o contato físico foi abusivo, te sujou, e hoje você carrega essa culpa dizendo: eu não fiz nada, mas quando aquele contato veio eu me sinto impuro até hoje. Esse leproso, quando chega, ele fala com Jesus e diz: Senhor, se tu quiser, tu podes me tornar puro. Se tu quiser, tu podes me limpar. Ele está dizendo: Senhor, a minha maior dificuldade não são as dores da doença, a minha maior dificuldade eu carrego aqui, eu me sinto sujo. Só que esse homem está confessando que ele se sente sujo diante do Senhor Jesus, aquele que é o médico dos médicos e aquele que é a água da vida, aquele que disse: mulher, se tu beberes da água que eu te der, do teu interior fluirá uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aquele que não apenas nos lava pelo lado de fora, mas purifica o nosso coração pelo lado de dentro. Aquele que muda a nossa essência, que transforma. Aquele que faz com que aquelas palavras não sejam esquecidas. Ei, nós não vamos ter amnésia, mas aquele contato humano que te machucou vai ser curado, apenas uma lembrança, e vai ser uma marca de que Deus é Deus na tua vida. E esse homem vai, e no meio da sua sujeira ele diz: Senhor, limpa-me. E o termo que ele usa é: torna-me a limpar. Tornar a limpar significa tornar, a palavra tornar significa voltar a um lugar de onde um dia você estava. Voltar a um lugar aonde um dia você frequentou. O que ele está dizendo para Jesus é: Senhor, me limpa, me purifica, me torna limpo, porque eu me lembro, Senhor, de um tempo onde eu não tive esse contato e eu era limpo. Ele está dizendo: eu nem sempre fui sujo, eu nem sempre estive nessa condição, eu me lembro de quando eu era sadio. E tem pessoas que carregam isso dizendo: por que isso aconteceu comigo? Por que o meu pai fez isso comigo? Deveria me proteger porque me agrediu. Porque a minha família, que deveria ser a minha estrutura, foram os meus algozes. Por quê? E talvez você se lembre de um tempo em que você era limpo. E aquele Jesus
que ouviu essas palavras desse leproso é o mesmo Jesus que está ouvindo a tua voz aí dentro. Ainda que não saia uma palavra, Ele te trouxe aqui para te curar de maneira profunda. Conta para Ele. Esse homem começa a dizer: Senhor, torna-me. Que significa dizer: me leva para a minha essência, porque quando eu saí de ti eu era pleno, eu não era assim. É gente que hoje diz: Senhor, eu não era assim amargurado. É gente que diz: eu não era assim triste, eu não era assim. Eu não era assim melindroso, eu não era assim, Senhor. E quando você retrocede na linha, você sabe, foi aquele toque maldoso, foi aquele toque humano que te sujou, foi aquele toque humano que deflagrou esse mal em você. Você sabe que carrega essa coisa aí dentro que te faz sentir sujo na tua ótica. Só que mesmo sabendo que isso está aí dentro, não tem acesso para tirar. Essa era a angústia desse leproso. Eu sei, eu carrego essa doença. Eu sei aonde essa sujeira está, mas eu não consigo me livrar dela. Eu não consigo me livrar desses traumas, do que me disseram na infância. As palavras dos meus pais não saem da minha cabeça, as agressões que eu sofri não saem do meu coração, eu não consigo. O Senhor Jesus montou essa noite para te dizer: aquele que tem poder para livrar a alma do inferno, é aquele que tem poder para mudar a nossa história hoje, Jesus de Nazaré. Ele é aquele que muda a nossa história hoje. Se tem trauma, você será curado para a glória de Deus. Aquele homem diz: torna-me, Senhor. Esse tornar carrega todo o desejo, toda a saudade de quando ele sorria, toda a saudade de quando o casamento ainda estava de pé e era feliz, toda a saudade de quando você tinha sua família em volta e aquele núcleo era abençoado. Ele diz: torna-me, Senhor. E para alguns, talvez seja impossível regressar àquele tempo, mas é possível o Senhor hoje começar a reconstruir uma história nova para você, sem traumas, para você voltar a ter contato com gente, contato com Deus, para a glória dEle. É possível hoje o Senhor te botar de novo sobre a rocha, aonde vão transbordar os rios, vão bater as chuvas, o vento vai dar na casa, mas a casa não vai cair. Não vai cair por quê? Porque você decidiu voltar ao lugar aonde você era curado, e esse lugar era Jesus. E esse homem agora volta para Deus e diz: Senhor, se tu queres, tu podes me purificar, tu podes me tornar puro de novo. Se tu quiseres, tu tens esse poder. E isso é incrível, porque quando ele diz se tu queres, ele está dizendo: Senhor, eu estou sujo. A lepra vem pela contaminação por toque. Me tocaram, eu toquei no que não deveria e isso me contaminou. Porque existem pessoas que carregam uma culpa e se sentem sujos por uma atitude impensada, por um dia de revolta, por um dia de fúria, e cometeram algo que marcou a sua história para sempre, e ali carregam essa sujeira interior, não porque foram tocados, mas porque tocaram. Para você também essa é a noite do perdão do Senhor sobre a tua vida. A palavra de Deus diz que aquele que se arrepende, deixa o pecado, esse alcança a misericórdia, e Jesus é a misericórdia. Esse homem vem e diz: Senhor, se tu quiseres. Ele diz: se tu quiseres, é porque eu sei que tu tens poder para fazer, e por isso eu venci todas as barreiras vindo atrás de ti, e por isso eu passei tudo que eu tinha que passar para chegar mais perto do Senhor. Mas uma vez estando aqui, eu estou dizendo: se tu quiseres, ou seja, faz a tua vontade, porque a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E tem coisas, irmãos, que Deus vai tirar como uma pinça. Eu creio que hoje Deus vai renovar pessoas como nunca antes. Você vai voltar a ter a mente alegre, você vai ter o coração aberto, você vai voltar a se abrir para relacionamentos. Deus vai começar a fazer uma revolução na sua história.
Mas talvez algumas lembranças não vão sair, porque Deus não vai te dar amnésia. Mas quando você se lembrar, isso não vai mais te travar, vai ser como espinho na carne de Paulo. Paulo, Maria, João, Pedro, Marlon, a minha graça te basta. E debaixo dessa graça, uma vez curado, você vai se abrir para o toque de Deus. E uma vez que Jesus toca, Ele toca como ninguém toca. Quando Ele diz, Senhor, se Tu quiseres, Ele também está dizendo, Senhor, eu não estou aqui te cobrando. Eu não estou aqui dizendo que o Senhor é culpado da minha doença. Porque se Ele fosse culpado, Ele iria dizer, tu tens que fazer. E muitas vezes é aí que nós fechamos o acesso para o Senhor. Porque fomos agredidos por homens e botamos a culpa no Senhor. Talvez tivemos um pai e uma mãe da terra que não tiveram instrução para nos criar adequadamente. E transferimos essa raiva, essa dor, essa coisa de ficar inconformado. Por que eu? Por que comigo? E quem sabe a tua infância foi assim, todo mundo com uma família normal, e você vivendo uma vida tão dura desde o início. Algumas pessoas aqui se revoltam e pegam essas agressões da terra e lançam no seu relacionamento com Deus, e botam a culpa no Senhor, e fecham o acesso, porque não é um coração altivo que será respondido, diz a palavra, como hoje foi ministrado aqui. O que nos torna irresistíveis para Deus, a Bíblia diz que Deus não resistirá, que Deus não lançará fora um coração e um espírito quebrantado e contrito. O que faz com que o acesso ao Pai, a cura, a liberação do trauma aconteça, não é a raiva, não é a revolta, porque na ira do homem não opera a justiça de Deus. Esse homem disse, se tu quiseres, ele está dizendo, Senhor, eu estou nessa condição, um toque me contaminou, um toque humano passou essa doença para mim, mas eu não te culpo. Eu estou aqui e entendi, Senhor, que Tu és a fonte da minha salvação, e a culpa pelo que está acontecendo na minha vida não é Tua. Deixa eu te dizer, meu irmão, enquanto eu preparava essa mensagem, o Senhor me mostrava pessoas que no seu coração questionam, dizendo, se Deus existe, aonde Ele estava no dia que me agrediram? E Deus manda te dizer, no dia da agressão, Ele foi o que preservou a tua vida. Aonde Ele estava no dia daquele abuso, Ele foi o que preservou a tua vida naquele dia. Porque várias vezes você entrou em situações de morte, mas o Senhor, foi Ele que te guardou. Ele não te abandonou, Ele não te desamparou. Naquele dia, Ele foi o que te salvou. E hoje Ele está liberando essa palavra para te dizer, eu sempre te amei. Eu desci a essa terra para me entregar por amor a vocês. A prova de amor de Jesus por nós não foi uma carta. A prova de amor de Jesus por nós foi se entregar até a morte, e morte de cruz. Por isso hoje nós podemos nos achegar diante desse mesmo Jesus e dizer, Senhor, essa é a área que dói. Senhor, essa é a sujeira que eu carrego, se Tu quiseres me limpa. E esse se Tu quiseres eu sei que Tu tens poder, mas eu também sei que Tu não és culpado. Sabe o resultado dessa oração? O Jesus que toca como ninguém toca vai falar com esse homem. E Jesus vai dizer, eu quero. Jesus está dizendo para mim e para você, eu quero te livrar desses medos, eu quero te livrar desses fantasmas, eu quero te livrar desse vício, eu quero te livrar dessa contaminação. Essa é a vontade de Jesus, Ele quer. E uma vez que Ele quer, nada pode deter, agindo Deus, quem impedirá? Uma vez que Ele diz, eu quero, agora Ele começa a agir. E a ação de Jesus agora é qual? Agora a ação de Jesus é para curar aquilo pelo qual aquele homem se contaminou. Se o contágio veio por um toque, a limpeza e a cura eterna também virão por um toque. Se foi por um toque que a lepra entrou, também será por um toque que ela sairá.
Se foi por falta de amor que a dureza veio, é pelo abundante amor que lança fora todo medo, que hoje você será curado. E o texto diz que Jesus disse: eu quero. E ele diz: seja limpo. Quando ele libera a palavra, a cura já começa a acontecer. Agora presta atenção no termo que Jesus usa. Ele não diz seja curado. Ele vai dizer seja limpo. Ele vai dizer: aquilo que eu vou fazer na tua vida não é apenas limpar a tua pele. Hoje eu estou livrando você daquele trauma, aquele sentimento de sujeira, aquele sentimento de abandono, aquela revolta de pai e mãe. Hoje eu estou tirando isso de você. Mais do que te curar do lado de fora, eu estou te limpando de dentro para fora. Seja limpo. E o texto diz que então Jesus toca. Um toque de Jesus. A Bíblia não diz quantos anos essa pessoa tinha e quanto tempo ela estava enferma. Mas o que nós sabemos é que quando Jesus toca, imediatamente aquela lepra, aquela doença, aquela sujeira vai embora. Agora o interessante é que Jesus agora vai romper uma barreira no relacionamento que aquele homem não conseguia romper. E qual era? Por mais próximo que um leproso chegasse de alguém, ele jamais teria ousadia ou condições de tocar em alguém. Era proibido. São aquelas pessoas que até se esforçam para estar junto, mas nunca conseguem se sentir incluídas. São aquelas pessoas que até estão no ambiente, fazem de tudo para se sentir pertencentes, mas elas não conseguem no profundo se sentirem parte. É gente que vai estar num relacionamento conjugal, num relacionamento afetivo, a pessoa dizendo que ama, mas ela não sente. O problema não está na pessoa que não ama, está nela que não sente. É uma barreira que a pessoa que está com ela não consegue transpor. Era essa a relação desse homem com Jesus. Ele estava tão perto, mas tocar não tem como. Porque agora só quem pode quebrar essa barreira do toque é Jesus. Lucas 1,37 diz: para Deus nada é impossível. Você que até aqui tinha dificuldade de se sentir amado, hoje o amor de Deus vai te pegar de dentro para fora. E você vai começar a se sentir pleno, não precisando mais de afagos humanos. Você vai se abrir para relacionamentos, porque você vai estar curado. A cura agora está em você, e através de você uma liberação de intimidade começa. Deus não tem essa solidão para você, minha irmã. Deus não tem essa solidão para você, meu irmão. Deus te criou para uma vida em comunhão. E hoje recomeça a comunhão com o corpo de Cristo. A comunhão com Jesus, a comunhão com a igreja, a comunhão com Deus. E o texto diz que Jesus rompe a barreira e toca. Jesus já tinha falado. Quando Jesus fala, acontece. Então para que o toque? O toque é porque aquele homem, todo o tempo da sua lepra, nunca mais foi tocado por ninguém. O toque é para dizer, aquela barreira que te impedia de receber o que de Deus e dos homens dava para você para ser liberado, agora essa barreira cai. Anos sem um abraço, você vai voltar a abraçar para a glória de Deus. Anos sem convívio com a família, pastor, mas eles não mudaram, mas você mudou. Pastor, foi o meu pai, foi a minha mãe, mas hoje você entendeu, todas as coisas cooperam para o bem. Uma vez curado, uma vez sarado, você agora tem essa unção para romper as barreiras e tocar como Jesus toca. Para se aproximar como Jesus se aproxima. Quando Jesus toca naquele homem, ele dá uma instrução: vai e te apresenta agora aos sacerdotes.
Você já recebeu o toque, agora a cura vai acontecer à medida que você for se expondo aos novos relacionamentos pelo caminho. Você vai sair daqui hoje curado, e essa tromba que fazia você afastar as pessoas vai ficar aqui em nome de Jesus. Gente que é linda, mas anda de cara feia porque não quer se envolver com ninguém. Para quê? Para quê? Hoje você está sendo curado e vai entender que a cura está dentro. Os familiares que não conseguiram dar amor vão receber o teu amor, e é em você que vai começar esse rebuliço, é em você que vai começar essa revolução, porque as grandes revoluções externas começam internamente com Jesus. E o final desse texto é: esse homem vai para a vida, vai aberto, vai para o templo, vai para o lugar onde tem pessoas, recomeça a sua história, porque recebeu um toque de Jesus que curou a sua vida para sempre.